Graça e paz, queridos, mais um vídeo para o nosso canal, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Quero compartilhar com você hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Saulo. E eu quero fazer a leitura da palavra com você. Se convidar, se você está com a Bíblia aí, venha fazer a leitura da palavra comigo e juntos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração no dia de hoje, amém? A palavra do Senhor diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, e ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Queridos, eu quero conversar um pouquinho e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, iluminando o nosso caminho. É uma passagem que Deus tem ministrado e eu confesso que tem mexido um pouco com a minha estrutura. Eu cada dia mais, pela infinita misericórdia do Senhor, tenho recebido desse amor e dessa mesma proporção eu quero compartilhar com vocês o pão. O fato é que eu acho de grande importância você, na verdade do Evangelho, saber exatamente como Deus age, sabendo que Deus sempre vai lutar para que você esteja no caminho, para que as suas veredas sejam veredas retas. Deus sempre, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, vai alarmar áreas da nossa vida, vai clarear, como aconteceu aqui nessa passagem, a fim de que sejamos instrumentos na mão do Senhor. Então, o primeiro passo que podemos analisar é que em algum momento da nossa vida vamos ser confrontados pela presença do Espírito Santo, nos constrangindo, abrindo nossas visões, clareando as áreas escuras e obscuras da nossa trajetória, a fim de nos levar ao centro da vontade dele e que para que aquilo que estamos fazendo de errado, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que eu fui ministrada de uma maneira muito poderosa e que eu amo usar essa frase é que ninguém explica Deus. Deus sempre vai pegar o improvável. Deus sempre vai usar aquilo que tememos, aquilo que sentimos que é uma ameaça sobre as nossas vidas, e Deus vai transformar em bênção, se essa for a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nesse caso aqui, Deus pegou alguém que era aqui Saulo. Saulo era um perseguidor. Ele perseguia os discípulos. Naquela época, ele pegava a carta das sinagogas e ele se fazia cumprir a lei que impedia de ser pregado o evangelho. Então, ele levava
preso todos aqueles que desrespeitavam a lei, e ele fazia isso com muita excelência. Ele era bom, ele tinha sido doutrinado, ele tinha sido preparado, ele era um homem da lei. E como homem da lei, ele exercia com excelência aquilo que lhe tinha sido proposto. Ele acreditava que aquilo ali era o certo a fazer, porque ele estava embaixo de uma autoridade romana e ele queria cumprir aquilo que naturalmente era importante. E ele fazia isso com isso, nem até que fosse necessário matar, como aconteceu com Estevão, que foi morto apedrejado por pregar o evangelho, por ser identificado como sendo do caminho. E esses discípulos, eles eram conhecidos como o caminho, porque eles percorriam um caminho que Jesus percorreu, e eles anunciavam o caminho da redenção, e eles pregavam o evangelho. E Saulo, como de prática, pediu cartas na sinagoga porque ele ia ao encontro de Damasco. E se ele encontrasse no caminho homens e mulheres que fossem do caminho, que ele pudesse prender, que ele tivesse um documento na sua mão que lhe desse autoridade para exercer aquilo que por lei eles estavam infringindo naquela época. E ao atravessar o caminho de Damasco, Saulo não tinha ideia que haveria uma intervenção divina sobre a vida dele. Mas sim, a Bíblia descreve que do céu veio uma luz muito forte ao redor de Saulo. E que Saulo caiu por terra. E uma voz ecoou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz que ele tinha muitas pessoas em volta dele, que as pessoas até ouviam uma voz, mas as pessoas não viam nada, as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo. Porque era o tempo em que Deus separou para resgatar Saulo. O que mais me chama a atenção e o que mexeu com a minha estrutura e que eu tenho aprendido muito com o Senhor é essa voz doce, essa voz suave, essa voz constrangedora de Deus. Deus não vai, querido, ressaltar os seus pecados. Deus não vai trazer uma condenação para a sua vida. Deus vai levar uma reflexão. Deus vai te confrontar com perguntas. Deus vai fazer você olhar para dentro de si. Deus vai clarear os caminhos que porventura estejam desagradando ao Senhor. Mas Ele faz isso com muito amor. E é o que a gente vê na palavra, que havia uma luz que foi de encontro dele. Essa luz não foi para fulminar ele. Essa luz não foi para envergonhar ele na frente dos seus amigos. Até porque diz que quando essa luz veio, aqueles que estavam em volta dele nada puderam perceber. Ah, querido, precisamos tanto aprender quem é Jesus e nos colocar no nosso lugar. E aprender que não é de muito falar que seremos ouvidos. Que não é pela entonação de voz, que não é, pelo sensacionalismo, que não é, Ele é suficiente para transformar a nossa vida e eu amo isso. E a Bíblia é tão linda que o Espírito Santo faz o que Ele quer, Deus faz o que Ele quer. E foi o que aconteceu aqui. Deus resplandeceu uma luz sobre ele e disse que quando ele levantou, ele não conseguia enxergar nada. E quando ele levantou, ele precisou de uma ajuda para poder chegar até Damasco. E ele ficou tão perplexo, tentando entender tudo que estava acontecendo, porque ele questiona, E a palavra do Senhor diz, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está perseguindo os meus, você está criando desconforto nos meus, você está obrigando eles, É o que a gente vê nesse tempo, as pessoas os obrigam.
tem que ser daquele jeito, tem que ser nesse modelo, tem que falar assim, tem que agir assim, né? Então tem essa imposição, né? E Deus é tão tremendo que Deus pega as coisas assim improváveis para mostrar que Ele é Deus. E aí Ele intervém sobre a vida de Saulo e diz: tu me persegues. Tu persegues a minha igreja, você persegue aqueles que são livres. Livres para pregar o evangelho, livres para poder falar do meu amor, livres para anunciar que existe o caminho. E ele é levado e ele é separado e diz que os 3 dias que ele não tem uma visão, ele não come e ele nem bebe. E Deus não parou a obra por aí. Deus não paralisou Saulo para que ele não pudesse ser transformado, para que ele pudesse pagar por aquilo que ele tinha feito. Ele estava na ignorância, né? E Deus o resgatou porque Deus viu algo muito bom em Saulo. E a palavra do Senhor completa em 10 e diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Uau, queridos! Quando eu fui ministrada ontem por essa palavra, eu cheguei a conversar com meu marido e dizer: é isso tudo mesmo? Será que a gente está percorrendo um caminho realmente real e verdadeiro, com essa identidade, com essa paternidade? Será que os nossos olhos estão doutrinados ou eles estão maleáveis para enxergar o que o céu quer que a gente enxergue? Para amar da maneira que Deus quer nos ensinar? Será que a gente sabe o que é amor mesmo? Será que a gente sabe o que é limite? Será que a gente sabe o que é respeito? Será que a gente sabe o que é preservar o outro? O que é deixar o outro ser ele mesmo? Essas perguntas é que eu e você precisamos fazer para dar liberdade do outro seguir o caminho de redenção. Todos temos culturas diferentes, educações diferentes, valores diferentes. Se eles não ferem a ti, se eles são só diferentes de você, é importante nós sabermos lidar com as diferenças. Sermos maleáveis uns com os outros. Ser respeitosos uns com os outros. O que mais me chama a atenção é que os discípulos viam Saulo como um homem mau, porque de fato as atitudes dele eram ruins. E isso causava muito medo sobre os discípulos. Mas nem por isso Deus o expôs. Nem por isso Deus teve uma prestação de conta com ele. Pelo contrário, Deus teve ali um encontro que o constrangiu. Deus fez uma pergunta para ele. E depois que Deus fez uma pergunta para ele, Deus o transformou. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é tão lindo, isso é tão extraordinário. E quando Ananias está com medo,
Saulo, 3 dias depois, tá cego, tava orando. E mais do que tava orando, ele já tava tendo uma visão que Ananias ia entrar e ia devolver a visão dele pelo santo nome de Jesus. Será que você sabe o que seu próximo tá fazendo? Será que você sabe se Deus está transformando a vida do outro no secreto ou não? Porque quando Deus tratou com Saulo, Deus não tem plateia, não. Muito pelo contrário, aqueles que precisavam ver nada viram, nada ouviram, não entenderam nada. Porque a obra é de dentro para fora e ela é na sua particularidade. E quando Deus pede para o discípulo Ananias ir lá, Ananias não tinha nem ideia de tudo que Deus estava fazendo sobre a vida de Saulo. Deus não sabia, porque Deus não espalhou isso. Nem tudo vai ser revelado. Nem tudo vai ser visto. Mas isso não significa que Deus não está fazendo. Isso não significa que Deus não está trabalhando, querido. Isso é um terreno exclusivo do Senhor. Deus quer pregando a palavra, Deus quer amando o teu próximo, Deus quer você cuidando de resguardar o outro no seu limite, na sua história, nas suas marcas, no seu tempo de cura, no seu espaço. Quem ama, entende o outro. Quem ama, resguarda o outro. Deus não acertou Saulo para que ele fosse atingido, machucado. Não, Deus disse que vem com a sua luz sobre ele. Será que a gente tem ido com a luz do brilho do Espírito Santo para falar com o nosso próximo? Será que está resplandecendo em nós o brilho do Espírito Santo com a doce presença? Ou será que a gente já vai nocauteando? Ou será que a gente já vai apontando? Ou será que a gente vai já condenando? Eu acho que precisamos entender como Deus age. Ele é doce, Ele é suave. E Ananias, quando teme, diz que Jesus fala, vai e executa, porque ele é meu escolhido e um instrumento nas minhas mãos. E querido, Saulo se tornou Paulo, um grande referencial que todos nós temos prazer de anunciar quem ele era, como foi perseguido, morreu pelo nome do Senhor Jesus. Mas porque não foi os discípulos que interviram na história dele, mas Deus interviu em amor e o transformou. Que nesse tempo você olhe para o seu próximo com o brilho do Espírito Santo, com o direcionamento de Deus para transformar vidas. Que você possa embalar essas vidas no amor de Cristo. Que você possa depositar todos os seus dons, todos os seus talentos, toda a virtude que há em Deus através da sua vida sobre o seu próximo. Que você use palavras de bênção para a vida do seu próximo. Que você abençoe o seu próximo. Que você tenha todo o cuidado para tocar, para falar, para instruir o seu próximo. Que o silêncio venha valer ouro na sua vida. Que você seja tardio no falar. Tá irado, tá preocupado, tá angustiado. Se permita estar em silêncio, a orar, a ser revestido do poder. Eu sei que o tempo de isolamento é um tempo desafiador, onde estamos trabalhando com as diferenças conjugais, dentro do seu lar, entre marido e mulher, entre os filhos, entre a parentela, a saudade, a frustração, o desemprego. Mas lembre que quando Deus direciona ao outro, Ele sempre vai usar palavras de prudência, de sabedoria, porque Deus não chega na vida do outro para ferir, para trazer uma palavra de condenação,
mas Deus chega até o outro para levar uma palavra de esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus não é a morte. Deus não é a falta de esperança. Que nesse tempo, e que seja para o resto da sua vida, você aprenda com Jesus, aprenda na palavra a ser alguém que, ao tocar na vida do seu próximo, olhe como Deus fez com cada um dos seus filhos, se apresentando para mostrar o caminho, para usar essa vida em potencial para a glória do Senhor. Que as suas palavras exalem vida. Que as suas palavras cheguem ao coração do próximo para levar esperança. Que eles sintam aquecidos pelo amor de Deus e que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para fazer uma grande obra na vida de cada um de nós. E que você possa se permitir ser usado por Deus para abençoar o seu próximo. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que seja uma bênção do Senhor o dia de hoje, que você possa anunciar as boas novas, que você possa olhar para o outro com olhar de amor, usar palavras doces, palavras de vida eterna, palavras de esperança, e que você possa abençoar o seu próximo. E que, se você gostou desse vídeo, se falou o seu coração, se aqueceu o seu coração, dê o seu like, compartilhe para o maior número de pessoas, se inscreva no nosso canal.